Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa Algo Legal, que eu tenho uma alegria muito grande em dividir com meu amigo Victor Bastos. Continuamos ainda em fase de quarentena, o Brasil em fase de pandemia. Esse programa foi concebido especialmente para que você tivesse, através desse conteúdo, um momento de reflexão, um momento de coisas boas, um momento de inspiração. Eu não sei exatamente quando você está vendo esse livro, se está em 2020, esse vídeo, em 2020, em 2021, seja muito bem-vindo. Marque seus amigos, envie esse vídeo para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que você gosta e que você conhece. Vitão, mais uma edição do Algo Legal. Muito bom estar com você mais uma vez. Um abraço, meu amigo. Valeu, meu amigo Ricardo. Satisfação estar contigo. Satisfação da sequência no programa Algo Legal, que literalmente é trazer algo legal para as pessoas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Os 2 primeiros episódios tiveram uma repercussão muito boa, recebemos vários feedbacks. E o terceiro, com certeza, não será diferente, porque caprichamos na dupla de convidados. Caprichamos e caprichamos muito. Então, vou começar aqui apresentando a nossa primeira convidada, Gisele Ueno, cuja maior qualificação que ela tem é ser uma pessoa muito do bem, muito especial, muito parceira, muito amiga, já falei várias. Agora, o currículo eu vou deixar para ela falar, mas a maior credencial é pessoa do bem. Então, ela tem tudo a ver com o nosso projeto, é uma grande amiga que o mundo corporativo proporcionou ao Ricardo, a mim. E, Gi, por favor, se pudesse apresentar, obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, acho o propósito do Algo Legal já muito legal, né? E assim, estou muito satisfeita de poder compartilhar um pouquinho, trazer um pouquinho de positividade para esse momento tão difícil que a gente está passando. Muito obrigada, Vitor, aí pelas palavras e pelo carinho, com certeza a recíproca é verdadeira, tanto para você quanto para o Ricardo. Bom, eu sou Gisele Ueno, sou fundadora da Highlaw, que é uma agência de inovação jurídica, trabalho com match de tecnologia para o mercado jurídico, e também hoje sou sócia do BrainLaw, que é um software de gestão jurídica. Além de outras mentorias, programas que eu participo na parte de liderança feminina, como o Women in Law Mentoring, o Open Innovation Brasil, sempre com uma intenção de trazer um pouquinho mais de diversidade e outros temas diferentes aqui para a área jurídica. Então, isso é um pouquinho do que eu faço hoje, Vitor. Show de bola, show de bola. A Gi tem uma característica muito especial, que desde o início, quando nos conhecemos, porque ela é focada em inovação, focada em novas formas de trabalhar, mas sem perder o principal, que é o foco no ser humano. Então a gente escapa daquele, vou trocar ser humano por tecnologia, vou trocar ser humano por inovação, não. É inovação tendo o ser humano no centro da roda, cara. Então, é um prazer estar com você, Gi. Obrigada. Nosso segundo convidado, não menos ilustre, esse é um grande amigo que a vida corporativa proporcionou através de uma simples postagem no LinkedIn. Que ferramenta que proporciona uma aproximação dessas, é um irmão que eu tenho na caminhada aí, tenho certeza que falo pelo Ricardo também, e uma das mentes mais inquietas e ao mesmo tempo coerentes do mercado jurídico que eu conheço. Já tivemos a oportunidade aí de participar de alguns eventos, compartilhar ideias, e tudo que o Ale traz para nós faz muito sentido. Então, no momento que a gente quer trazer essa positividade, trazer uma nova visão do mercado hoje, uma nova visão do mercado no futuro, escutar o Ale com certeza vai contribuir muito. Meu amigo, a apresentação eu deixo por você. A credencial é a mesma da Gi. Tu é uma pessoa do bem, um grande amigo, cara. Meu irmão Vitor, você já é uma pessoa a quem eu chamo de irmão com muito prazer. E veja, nada acontece sem um propósito, nada acontece por coincidência.
né? Eu não digo que o que LinkedIn uniu, Deus não separe, ou o homem não separe, mas eu digo com muito gosto que conhecer você, Ricardo e Gisele, em momentos tão diferentes, certamente teve um propósito, né? Certamente, de alguma forma, nós temos contribuído uns com os outros e contribuído com o que está ao nosso redor. Isso é uma grande felicidade. Então, o meu grande feito na vida é ser amigo do Vitor, do Ricardo e da Gisele. É isto que eu posso dizer de mais legal, né? Na profissão, o Vitão tem toda a razão, eu sou inquieto mesmo, mas muito inquieto mesmo, né? Eu acho que a cabeça do cearense cabe muita coisa, e como eu ando sempre balançando de um lado para o outro, as coisas vão se misturando e vão gerando inquietude. Então, eu sou executivo jurídico, eu não vou dizer o tempo, porque daí vocês vão descobrir que eu já sou ancião, há bastante tempo. Trabalhei em mercados muito diferentes, nunca passou pela minha cabeça trabalhar no mesmo segmento, exceto agora, nos últimos 2 anos, quando eu conheci o segmento de tecnologia mais profundamente, com a Rato, e, além de tudo, encontrei um ambiente fantástico para trabalhar e para desenvolver ideias. Mas eu sou advogado corporativo há pouco mais de 20 anos, mestre em direitos confusos e difusos, o pessoal também chama por aí de difusos e coletivos. Tenho algumas outras pós-graduações, mais lato sensu. Estou buscando uma outra para muito breve. E eu acho que a minha característica, além de gostar de ajudar o ambiente a se desenvolver de uma forma mais saudável e de uma forma mais equilibrada, reduzindo o atrito e o arrasto nas relações entre pessoas, é essa coisa de olhar para frente e dizer o seguinte: olha, tudo, absolutamente tudo pode ser diferente do que é hoje, mas sem as pessoas no centro, como disse o Vitor quando abriu o programa com o Ricardo, nada faz sentido. O direito não é o fim, né? O direito é um meio, o direito serve às pessoas, e se a gente não sabe usar isto em prol de uma sociedade mais harmônica, não sei que espécie de profissionais somos nós. Então, falei um bocado de mim, isso tem um bocado do meu currículo em cada frase que eu disse, mas eu termino repetindo o que eu utilizei no começo. A minha maior virtude é conhecer vocês três, ser amigos de vocês três. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Muito bom. Vitor, que apresentação, hein? Eu estava vendo aqui a Gisele se apresentar, eu falei, tenho tanta pergunta. Agora, ouvindo o Alexandre, eu falei, é hoje que eu vou colocar todas as minhas dúvidas aqui e vou esclarecer tudo. Pessoal, e o nosso tema, ele está acontecendo num momento muito significativo de distanciamento, né? Essa nossa reunião poderia muito bem estar sendo realizada presencialmente, inclusive gravando para que outras pessoas pudessem ter acesso, mas nós estamos longe, fisicamente longe, mais perto em sintonia. E a nossa conversa de hoje é sobre isso, é sobre a tecnologia, sobre a inovação, mas mantendo nós, humanos, pessoas, no centro, e o quanto isso é sensível. Eu vou começar a pergunta, então, com a Gisele. Gisele, primeiro, eu acho que antes da gente falar dessa importância da valorização, a gente precisa, né, Gisele, desconfigurar que falar de inovação é só falar de tecnologia. Porque quando a gente começa a pensar em inovação, a gente vê que necessariamente não envolve tecnologia e, consequentemente, envolve nós, humanos, para fazer algo novo e que produza resultado. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, dessa essência, né? Você que vive a inovação, a gente está vendo os post-its coloridos atrás de você, que vê no dia a dia muita coisa nova acontecendo, independente de falar de inteligência artificial, né? Eu lembro de quando a gente começou, eu e o Vitor, a conversar sobre o Algo Legal, a gente sabia que a tecnologia ia ser o grande mote, porque a gente vive isso, né? Muita disrupção e tudo mais. Só que as pessoas estão no centro. Então, Gisele, eu queria te ouvir algo nesse sentido. E exemplos, né, do que você vê no seu dia a dia das pessoas fazendo diferença na inovação, vírgula, inclusive sem a tecnologia. Exatamente isso, Ricardo. A gente tem
uma falsa expectativa de que inovar é trazer a tecnologia, e isso já está super batido que não é, né? E a ordem, eu acho que a ordem é do mais importante para o menos, não menos importante, mas também para a gente poder colocar pessoas, processos e tecnologia, né? A gente não consegue trazer para a transformação digital um processo que ele é falho na comunicação com as pessoas, que ele é falho na comunicação dos processos, e aí a gente trazer isso para o digital. Então, um erro muito grande falar em transformação digital, pensando no processo como ele é hoje, sem trazer melhorias e sem colocar, né, o primeiro pensamento nas pessoas. Como que a gente precisa da tecnologia? Simplesmente conectar e comunicar melhor, sempre. Né? Seja por dashboard, seja jurimetria, seja até mesmo usando inteligência artificial. Antes de tudo, a gente tem que ter dados, antes de tudo, a gente tem que ter pessoas trabalhando para gerar essas informações, esses dados. Então, é tudo muito, né, na forma da comunicação. E aí é um pouco da mensagem que a gente tenta passar todos os dias, em todos os projetos, a forma como a gente comunica isso. Eu tenho, né, uma experiência aí de implantação de tecnologias, mas sempre quando a gente começa do processo, né, da revisão do processo e para quem a gente está fazendo, tem muito mais sentido. Então, a transformação, a inovação, ela tem que passar primeiro nessa análise das pessoas. E nada mais é do que trazer elas para perto, né? O engajamento. E isso, agora com a pandemia, eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito boa de fazer novo, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre o novo normal, que eu quero tirar esse normal dessa frase, novo normal, pelo menos para a minha vida e para a minha empresa, porque eu vejo assim, a gente não tem que voltar a ser normal como era, a gente tem que aproveitar esse momento para um crescimento de autonomia, as pessoas no centro, as pessoas fazendo a diferença, mostrando o quanto é diferente. Então, assim, são várias oportunidades todos os dias da gente parar e ouvir. Em que momento no evento presencial a gente consegue parar para ouvir o outro colega falar como a gente está fazendo numa videoconferência, por exemplo. Que você é obrigado a parar, porque senão você não escuta. Até isso a pandemia nos ensina. A gente ter paciência de ouvir o outro falar primeiro, para depois a gente ter a nossa postura de vou colocar ou não vou colocar um tema aqui, um assunto a mais. Então, eu acho que a gente tem todos os dias uma oportunidade de crescimento aí no meio dessa pandemia. E eu estou vendo muita coisa positiva, e até mesmo na perspectiva jurídica e judiciário, né, como uma forma bem ampla, a gente está tendo muita coisa boa para aprender aí com a inovação. Acho que só foi um empurrãozão que a gente precisava. Show de bola. Eu não vou resistir, né? Porque quando começa a falar em inteligência artificial, eu lembro de uma provocação que eu fiz, acho que há 2 anos atrás, e até hoje as respostas ainda não chegaram no nível que eu gostaria. Quando vem e fala, Vitor, você já implantou inteligência artificial? Eu falo, não. Eu estou explorando ainda a inteligência natural. A inteligência artificial, ela vai contribuir com a natural. Quando a natural estiver madura, a gente coloca a artificial. Porque a Celina fala muito isso, a nossa amiga, ela fala, as pessoas me procuram para falar de inteligência artificial, não sabem nem o que é, mas acham chique, acham que isso vai dar mó ibope no escritório, na empresa. Não é o caso do Ricardo, obviamente, que trabalha nisso há anos, mas é muito interessante essa fala da Gisele, em que está muito além da tecnologia. E o segundo ponto, eu não poderia assinar mais embaixo, que eu venho falando isso, às vezes que eu falo para os outros e falo para mim. Nós vamos sair muito mais fortes disso tudo, cara. Nós vamos sair muito mais humanos e nós estamos em aulas práticas. Se aprendermos com os professores da vida, certamente sairemos muito mais fortes. E como eu quero aprender muito, eu vou ter que passar a bola para o Alê, já com uma provocação logo na largada, né? Aproveitando a deixa da Gisele. O que me diz do novo normal, Alexandre? O que espera no novo normal? Que de normal acho que não vai ter nada. Né? Eu acho sensacional essa pergunta, porque o novo normal nem é novo,
nem é tão normal assim. A vida nos impõe todos os dias mudar, fazer mais com menos, melhorar a forma de compreender e de observar as coisas. Tá? A pandemia, que nos afeta num núcleo muito forte, que é o da saúde, o da segurança no seio da saúde mundial, é algo que, com uma dimensão muito maior, nos aflige, nos afeta e, claro, nos faz virar o leme de uma forma mais radical. Mas não é o único fenômeno que nos faz adotar caminhos diferentes. É mais um dos fenômenos que nos faz adotar caminhos diferentes, o que, aliás, é muito natural. Natural para que nós estejamos vivos aqui no planeta, natural para que a gente possa ter relações mais próximas, natural para que a gente possa, através das relações mais próximas, tirar o melhor dessas relações, e natural para que, através dos desafios, nós sejamos capazes de ajudar a desenvolver um ambiente mais maduro, um ambiente melhor, mais consciente. Então, o que nós passamos agora é alguma coisa rara na linha do tempo, mas não é nada inédito. É raro porque, se você contar todos os dias, semanas e meses e anos que se passaram desde que nós, seres humanos, existimos, isso não acontece toda semana ou todo mês. Isso acontece em alguns momentos de tantos em tantos anos, mas não é novo. O ser humano enfrenta toda sorte de desafios desde que tomou a consciência de ser humano. E essa essa é a característica que nos distingue dos outros seres, a humanidade, o poder de conhecer, o discernimento. E na hora que nós percebemos que alguma coisa não está correta, alguma coisa não se repete exatamente como se repetia antes, nós mudamos o rumo. Nós tomamos outra direção. Nós procuramos nos adaptar. Então, nada de novo. Talvez a tristeza disso tudo seja compreender que nós já poderíamos estar muito mais evoluídos e ainda não estamos. Que nós ainda sofremos como os nossos antepassados sofreram, com todos os recursos que nós temos à disposição, e eles não. O bacana dessa lição toda é que talvez a gente agora esteja aprendendo de uma forma melhor a usar os recursos que nós temos de um modo mais eficiente. Nós percebemos que o que faz as nossas corporações funcionarem, por exemplo, não é aquele andar gigante no prédio que nós somos capazes de alugar ou aquela mobília de última ponta, mas a nossa capacidade de mudar rapidamente, de reagir e produzir tão bem ou até melhor do que nós produzíamos antes. A nossa capacidade de manter a comunicação à distância, pondo à prova a nossa capacidade de vivenciar o afeto em tempos tão difíceis, como alguns de nós perdendo pessoas próximas, e a gente, mesmo através da câmera, a gente vivencia o afeto, a gente demonstra amor, demonstra carinho, demonstra sentimento. Então, talvez nesse aspecto, nós estejamos um pouquinho melhor do que os nossos antepassados foram. E talvez isso seja algo disruptivo com a história humana em um certo grau, que não me parece ser o melhor grau, tá? De longe, não é mesmo. Mas é muito interessante ver as pessoas conseguindo manter a proximidade, manter a empatia e conseguindo refazer rotas de uma forma melhor que outrora. Essa, para mim, parece ser a parte boa para a gente pensar e conversar. Tá no mudo aí, Ricardo. Você vê que é excelente essa resposta do Alexandre, né? Ele percorreu ainda bem, diversas sorte minha. especialidades,
Ele falou de eficiência, lembrei de economia, ele falou de comunicação, ele falou de afeto. E a gente também não pode deixar de dizer, né, Vitor, fazer uma homenagem a todos os advogados. Esse programa, especialmente, está sendo gravado no dia 11 de agosto, tradicionalmente o dia em que se comemora o Dia dos Advogados. Eu confesso que de tudo que a gente vai falar, sim, é importante. Eu gosto muito da profissão, do que a gente estudou, mas o fato é que a gente faz tantas coisas hoje, né? E além de agradecer, né, e parabenizar todos os advogados, essa resposta do Alexandre me fez refletir tudo aquilo que todos nós advogados aprendemos com todos os outros especialistas, né? A gente fala de eficiência, a gente fala de comunicação, a gente tem que entender marketing em todas as frentes, a gente tem que falar de afeto como gestores, como executivos jurídicos, né? Do relacionamento com as pessoas. Então, nós também somos advogados, essa é a verdade, né? E no final das contas, a gente faz tudo isso. E eu estava lembrando quando eu conheci a Gisele, ela tem uma experiência muito grande porque teve uma atuação no departamento jurídico, né, Gisele? Então, hoje, você no mercado, como consultora, na sua empresa, você tem outras visões. E eu queria saber de você, Gisele, o que o mercado espera da pessoa, do advogado, nesse novo normal, se não é novo, se não é normal, mas o que hoje as empresas, e você trabalhou do outro lado, e agora você está, né, em todos os lados, né, porque como consultor atende empresas e atende escritórios, o que se espera, né? A gente está falando muito de competências pessoais, a gente também está falando de questões técnicas, né? Veja os nossos desafios. Eu fico imaginando o dia a dia do Alexandre e do Vitor durante essa pandemia, questões tributárias, questões trabalhistas, não são questões que mudaram nos últimos anos, são questões que mudaram nos últimos dias. É o que saiu ontem, nas mais diversas especialidades. Só que também, como a gente falou em outros programas, tem a questão pessoal da gestão, né? Então, conhecimento técnico, conhecimento multidisciplinar, conhecimento de inovação. Gisele, o que as empresas esperam das pessoas diante dessa nova realidade hoje? Boa, Ricardo. Antes de falar das pessoas, né, o que as pessoas, as empresas esperam das pessoas, né? Eu acho que é importante a gente pensar também, assim, o que as pessoas esperam das empresas, né? A gente não para pensar isso, né? Mas a questão da humanização, que a gente vem falando, né, da questão da gestão e tudo mais, o profissional, ele tem inúmeras habilidades que eles precisam, né, o advogado precisa desenvolver inúmeras habilidades de gestão. A gente, né, continua tendo as mesmas dificuldades, porque, né, a grande maioria dos advogados ainda está na mesma faixa aí, não saiu, né, dessa faculdade fresca que está com olhares para a inovação. Então, a gente tem profissionais no mercado que precisam correr atrás desse prejuízo. Então, certamente, né, todas as soft skills aí famosas, né, que a gente precisa trabalhar num profissional, seja ele qualquer profissional, seja da área jurídica ou não, né? Mas estar aberto para a inovação também não quer dizer você entender da tecnologia, buscar uma programação ou buscar isso. Você tem que ter noções, né, desse mercado. Mas eu acho assim que existem, até tem um livro que eu gosto bastante que fala assim, manter a mente aberta e o coração aberto. O livro fala sobre transformação digital no direito. E ele fala isso, que as pessoas têm que estar com a cabeça aberta e com a mente aberta. O resto, né, todo o resto de habilidades, a gente vai criando e vai trazendo um pouco mais isso para a profissão. Então, eu acho que as empresas buscam, né, e os profissionais buscam nas empresas ter digamos assim, a gente correr junto, sabe? Não pode ter uma empresa querendo algo do profissional que está totalmente desconexo do que realmente é o propósito de vida dele, né? Então, se a transformação dele faz parte do que é o propósito da companhia, é o casamento perfeito. A gente fala do Ikigai, a gente fala do propósito, é justamente isso, né? Você achar a interseção entre o que você sabe fazer, entre o que o outro quer pagar para você fazer e faz bem, né?
e o que você gosta, né? E que aquilo tem um bem maior. Então, isso chama Ikigai, né? Que é o achar o propósito. E é super clichê falar do propósito, mas realmente, ainda mais agora, a gente tem visto isso, a necessidade da gente entender, né, que a empresa vai subsidiar aquilo que realmente você quer para o teu futuro, que não é só o trabalho. Enfim, eu acho que a gente está muito nesse momento de repensar as coisas. E a minha função é sempre trazer tendências para o cenário jurídico. Então, eu olho muito o que acontece fora. E fora se estuda muito sobre estar aberto. E aqui no Brasil, quando chega, o estar aberto chega na tecnologia e vem aquela avalanche de coisas assim, mas a gente não para raciocinar o porquê daquilo. E aí, quando você começa a olhar os movimentos, né, fora, no mundo todo, não estou dizendo só no Vale do Silício, não estou dizendo só nos grandes centros de inovação. No mundo todo, o cenário jurídico está mudando. E é o que tem? Trazer mais diversidade. Tem tendências de repensar o modelo jurídico, de repensar a entrega jurídica, como que a gente vende o serviço jurídico, empacota esse serviço de alguma forma. Então, assim, tanto para o escritório quanto para a empresa, tem toda essa transformação. Então, assim, não é só o profissional que tem que se remodelar. Acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho que o mercado todo está nesse sentido, mas o que a gente precisa fazer? Primeiro é mudar dentro, assim, sabe? Mudar o que a gente tem de propósito para que a coisa saia melhor. A gente não tem uma receita de bolo aí, eu acho que todo mundo poderia buscar e deveria fazer cursos de soft skills, quem não tem, principalmente para desenvolver, mas o profissional, o advogado, ele continua tendo a essência de advogado, e ele não precisa perder essa essência, porque cada profissional tem a sua área de atuação. Então, eu sou uma profissional, o que eu sou? Sou advogada, eu não sou designer. As pessoas colocam um título de legal designer, porque faz um curso, um workshop de legal designer, e já pode se intitular legal designer. Não é uma profissão, não faça disso um título, o advogado não precisa de um nome, de um excelentíssimo senhor doutor e tal, e etc, etc. A gente precisa ter o Ricardo, o Vitor, o Alexandre. Então, eu não preciso ter essa questão do, né? E isso que a gente está desconstruindo tudo. Eu acho que é um momento super importante para a gente pensar em como olhar não só habilidades, mas olhar o profissional em si. O que ele está fazendo para buscar ele mesmo ser melhor, assim, sabe? Eu acho que, então, eu ficaria muito nisso. Inovação não é habilidade só de tecnologia. A inovação é você estar aberto, coração e mente, para essas coisas novas, deixar com que outros profissionais trabalhem junto, em parceria. Eu não preciso ser advogado, fazer um curso qualquer e dizer que eu sou especialista naquela área. Né? Vamos chamar o especialista que realmente fez um curso, que realmente estudou, que realmente se dedicou anos, né, para isso. Então, vamos lá, sandálias da humildade aqui para esse tema. Show de bola. Ô Gi, você trouxe uma questão interessante, que eu vinha refletindo muito isso, até eu já comentei aqui. Quando veio a pandemia, o Ricardo falou, medida provisória disso, medida provisória daquilo, trabalhista, tributário. Eu escutei alguns colegas, agora voltamos à advocacia raiz. Agora quero ver esse povo da tecnologia interpretar medida provisória. Povo da tecnologia interpretar contrato de trabalho, suspensão, redução. E eu olhava um discurso tão estéril, na minha opinião, porque parece que na hora que você entra na aula prática, você já não está aprendendo nada na primeira aula. Que é muito isso que a Gisele trouxe. Sim, o advogado nunca deixou de ser advogado. E quem achava que o advogado ia ser substituído pela tecnologia era aquele que não confiava na própria inteligência natural que eu disse antes. Ele achava que a artificial era mais forte que a natural, quando eu falo que é um casamento perfeito, quando você junta as duas. E aos poucos, a tecnologia, obviamente, vem tomando seu espaço, senão não estaremos nem conversando aqui, que é uma ferramenta de tecnologia, mas com o tempo a gente viu que nunca o advogado foi tão exigido enquanto advogado,
E eu sou demandado diariamente como advogado, mas com essas novas competências que o Ricardo trouxe aí, que a vida foi ensinando. Então, realmente, na faculdade você não aprende inteligência emocional. Na faculdade você não aprende, no direito pelo menos, gestão de pessoas. Você não aprende gestão de projetos. Mas, ao mesmo tempo, a vida ensina isso. E a vida está ensinando muito agora. Então, a mensagem positiva que eu gostaria para quem está nos vendo agora é um aprendizado. Mas esse aprendizado vai ser contínuo. Se as pessoas assistirem daqui a um ano, haverão inúmeras oportunidades daqui a um ano também. E nesse ponto que eu queria a reflexão do Alê, quando a gente tratou do novo normal, que não é nem novo, não é tão normal, mas com essa essência que você tem, que é muito, muito pura, Alê, aonde o ser humano, e aí a gente pode, obviamente, tentar trazer para o mercado jurídico, mas aonde o ser humano vai poder, assim, contribuir da melhor forma nesse... Não vamos mais falar novo normal, então, pronto. A partir de agora, se é novo, é velho, é atual, se é normal, anormal, mas que características do ser humano agora afloram num momento como esse, farão parte nessa nova caminhada e que serão diferenciais, sim. Aqui a gente quer passar uma mensagem de pessoas positivas com diferenciais para essa nova caminhada. Uau! Eu não sei se consigo responder, mas eu vou tentar. Onde o ser humano pode contribuir de uma forma muito evidente, muito eficiente. Primeiro, sendo empático. Primeiro, olhando para o outro exatamente como ele gostaria que o outro olhasse para si. Então, se eu te olho como um irmão e sou capaz de me colocar no teu lugar, ao invés de me sentir desrespeitado quando você não concorda comigo ou quando você procura defender a sua posição, se fechando ao que eu estou a dizer, ao que estou a tentar te convencer, e olho isso deixando o que poderia parecer dirigido a mim, mas como uma dor tua naquele momento, que eu preciso ajudar a acolher, sem perder de vista o propósito do nosso diálogo, ou seja, sem deixar de procurar conduzir a você para que enxergue também o que eu estou tentando mostrar, eu acho que nós contribuímos de uma forma muito efetiva um com o outro. Porque nós passamos a tirar o melhor das nossas diferenças e a nos colocar lado a lado, e não em linha de confronto sempre, porque nós temos linhas e posicionamentos diferentes. A grande dificuldade do sistema jurídico, eu não sei se só no Brasil, mas seguramente muito no Brasil, é adotar mecanismos capazes de promover a convergência para a solução das situações que se põem. Nós sabemos discutir e levar aos outros de uma forma muito enfática a nossa ótica. Nós sabemos usar os melhores termos para defender a nossa ótica. Usar os melhores termos para equilibrar o cenário é uma arte que nós não temos aprendido nestes séculos de faculdade de cursos jurídicos. Então, nós, às vezes, com isso, na área jurídica, não os advogados, mas todos os que atuam nessa área, perdemos de vista o principal. O direito não veio para que a gente discuta sem parar teses jurídicas ou caminhos jurídicos. O direito existe para que nós consigamos, através de um norte, de uma premissa, de um princípio jurídico bem posto e bem delineado, reduzir o arrasto nas relações humanas. É esse o propósito dele. Outro dia, estava a discutir uma proposta política que de alguns defendem, e, Vitor, nós estávamos no mesmo grupo, de colocar a proteção de dados na Constituição. E aí eu, humildemente, falei assim, pessoal, mas me diz uma coisa,
privacidade não está na Constituição já? O que a gente vai fazer com proteção de dados lá? Aí eu vi a seguinte resposta. Mas nem tudo que é proteção de dados está relacionado à privacidade. Aí eu falei, tem razão. Se você tirar do proteção de dados pessoais e deixar só proteção de dados, como eu falei, ou seja, eu falei errado, faz sentido essa afirmação. Mas se a gente está discutindo no objetivo da norma, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que há de mais importante em relação a isso já está na Constituição. Não apenas na nossa, em várias outras. Mas a gente estuda tanto, a gente olha tanto para aquela matéria, para aquele assunto, a gente se especializa tanto que ele acaba virando a razão de ser do que ele deveria solucionar. A proteção de dados é o centro da coisa, e não o ser humano. Então, se a gente souber mudar um pouquinho de cadeira, mudar um pouquinho de ângulo e olhar como eu estou fazendo o sistema convergir para reduzir o atrito nas relações entre as pessoas, eu estou fazendo um bom papel jurídico na minha profissão. E eu acho que essa é a grande mudança que nós podemos aproveitar a oportunidade e aprender. Se a gente conseguir aprender 1%, o mundo terá mudado muito substancialmente e para sempre. Se a gente não conseguir aprender, a gente vai continuar sofrendo o flagelo que as situações como as que nós vivemos nos impõem. Não nos impõem porque elas são por si situações más. As situações não são boas nem más, elas são situações, são fatos. Né? E nós, a história é com os nossos atos. Né? E a história, como dizia um poeta já falecido, é um carro contente, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Então, se nós nos colocarmos no centro e na condução, olhando um para o outro, como quem quer ajudar, como quem quer compreender, como quem quer acolher, nós mudaremos o mundo, nós faremos uma revolução de muito resultado e nenhuma discussão. Interessante, hein? Muito bom, hein? Tem três, fui anotando aqui algumas questões. A primeira da empatia eu acho fundamental. E é interessante que precisamos ficar virtual para nos tornarmos empáticos, né? Porque presencialmente muitos desses diálogos nós não teríamos, como a Gisele falou, né? Não estaríamos com tempo para isso. Um outro ponto aqui que o Ale traz, que eu acho muito interessante, quando você diz do ser humano, você falou da empatia, aí vem de se colocar no lugar do outro, de convergir. Eu me recordo de uma experiência que eu tive uma vez e conversei com alguns colegas a respeito, aí mais em departamentos jurídicos mesmo. Qual seria o propósito do departamento jurídico? Muitos começaram com uma expressão, defender. Aí eu falei, mas é uma luta de UFC ou é uma empresa que está assim, entregando algo para o mercado? Não, mas defender a instituição nos processos, eu falei, é essa mentalidade que já começa do litígio. Aí eu falei, daí viraram para mim, Vitor, qual que seria a resposta ideal? Eu falei, não existe. Mas a primeira de tudo é contribuir. Tira a expressão defender e contribua, porque você é parte da sociedade, né? E a empresa é uma micro-sociedade. Temos a sociedade grande e a pequena. Então, eu vejo que esse novo profissional, podemos dizer assim, essas novas competências, que a pessoa consegue entregar para aquela empresa, naquele desafio profissional, e aí acho que para o escritório não é diferente também, eu quero contribuir para ter um negócio mais eficaz, mais equilibrado, mais justo, porque a gente tem que ganhar, como você disse, né, Lê, com os outros, não em cima dos outros. Temos que ser parceiros. A concorrência, o mercado existe, é óbvio que existe, mas você não precisa ser
em detrimento dos outros. E aí eu vou passar a bola dessa vez para o Alê, porque é um especialista em criar soluções para as empresas. Então, muito mais especialista do que brigar, é alguém que tem uma visão de trazer soluções para as empresas. E essas soluções eu vejo que cada vez mais serão necessárias, porque as pessoas agora estão muito mais ávidas de soluções do que de problemas, porque já descobriram que tem um problema maior que tudo isso, causado por um vírus desse tamanho, que fez a gente repensar a dimensão da vida, da saúde, da família. Então eu penso que todos nós agora buscamos soluções. Os problemas a vida trouxe para nós. É contigo, Ana. Beleza. Olha, eu estou pensando aqui em soluções, eu ouvi o Alê falar, e aí eu vou voltar agora com a Gisele. As melhores soluções, Vitor, hoje está mais do que provado que elas acontecem quando nós temos diversidade. Quanto mais diversidade, a gente tem mais gente pensando, tem mais gente contribuindo. Diversidade de gênero, a começar, né? As mulheres têm assumido o papel que sempre lhes foi devido e merecido, mas existe muita ainda diversidade e inclusão que precisa ser aprimorada. Eu acredito que esse período também a gente está avançando muito nesse sentido, né? Todo mundo ainda mais conectado, situações muito difíceis que a gente vivenciou fora do Brasil, no Brasil, no interior de São Paulo, em todos esses dias de preconceito, de discriminação, e a gente tem que falar de inclusão e de diversidade. Por quê? Porque nessa diversidade que a gente vai encontrar mais soluções. E acho que hoje também, como Dia do Advogado, é importante a gente pensar nisso, né? Nessas carreiras jurídicas dentro do escritório, de empresas que precisam dessa diversidade. E a minha pergunta para a Gisele é exatamente nesse sentido, Gisele, o quanto é importante que as empresas, aí falando de inovação, né? Para que se a gente inove, e a gente está falando que quem vai inovar são as pessoas, que a gente tenha essa diversidade. E esses dias, assim, foi muito... não passa um dia, pessoal, que a gente não veja uma notícia, um post no LinkedIn. Eu vi, acho que foi ontem, uma pessoa, assim, chateada de ainda ver uma postagem de uma vaga, dizendo assim, olha, para trabalhar nessa atividade tem que ser faculdade de primeira linha. Aí eu pensei e lembrei de todos os meus ótimos amigos profissionais em posição de destaque, que não se formaram nas 2 ou 3 faculdades de São Paulo, ou outras públicas de outros estados, que têm um desempenho incrível, profissionais brilhantes. Então, será que ainda, né, como devem existir ainda nos processos seletivos perguntas antigas, perguntas medievais, né, que não consideram a diversidade de todas nas hipóteses possíveis? Eu queria ouvir a Gisele nesse sentido, que faz um trabalho, né, nos grupos específicos também, relacionado a isso, Gisele. A gente, além disso, né, lembrei, foi recente também uma reclamação a um jornal que foi feito, um jornal ia promover um debate sobre fake news, né, um projeto de lei, e só tinham homens debatendo aquele assunto, e eu vi esse post no LinkedIn, uma advogada assim, poxa vida, será que não tem? E, de fato, nós temos excelentes debatedoras, mulheres, que poderiam participar. E aí queria ouvir você, Gisele, o quanto que é importante essa diversidade de todas as hipóteses, formas de diversidade, para que a gente tenha uma inovação verdadeira, real e inclusiva no mercado jurídico. Está complementando aqui o que o Vitor tinha feito, até uma provocação para o Alexandre também, né? Antes de você me perguntar sobre diversidade, sobre soluções, né, Alexandre? E aí, a gente trabalhar juntos, assim, o Alexandre foi meu cliente, para quem não sabe, né? Ele já trabalhou com a gente, assim, num projeto específico. E na condução, assim, do projeto, a gente descobriu coisas diferentes do que a gente tinha planejado inicialmente, né, para o workshop. E é incrível como aquilo aparece
das pessoas, assim, aquilo sai das pessoas, né? E aí, no Alê, lá nesse projeto com o Alê, a gente acabou pensando em soluções em níveis de comunicação, né, com pessoas externas à empresa, mas não era uma coisa que tinha sido planejada, mas foram as pessoas que trouxeram aquilo, né, como um problema, e a gente identificou no decorrer do trabalho que o problema era a comunicação, né? E aí o Alexandre foi assim que, né, nos deixou trabalhar livremente aí com o que apareceu, e a gente saiu com um resultado muito legal, que foram os 3 níveis aí de notificações com linguagens e públicos diferentes. E aí, depois, Ale, se você quiser complementar, falando de soluções jurídicas, como o Vitor tinha perguntado, eu adoro esse tema da diversidade e, assim, vou ter que já responder o Ricardo aqui para não ficar isso no... não ficar pendente de forma alguma. Então, realmente, Ricardo, assim, acho que tem movimentos reais que trabalham com a questão de inclusão e de diversidade, e aí a gente tem que lutar ainda mais por movimentos semelhantes a esses, tá? E por que isso, né? Se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente sempre fez com relação à inclusão, participação feminina, inclusão na questão racial, gênero e tudo mais, a gente vai ter um delay aí de mais de 100 anos ainda, né? Que a gente ainda sofre consequências da época da escravidão, e a gente continua a mesma coisa aqui, né? Lutando por questões óbvias, né? De igualdade. E aí, assim, movimentos reais que eu digo, como os movimentos americanos que reúnem grandes bancas de escritórios de advocacia para trazer inclusão para dentro do escritório. Então, é eles mexendo na ferida lá para falar, não, o que a gente precisa fazer para, de fato, ter, né, igualdade, para que a diversidade seja algo natural, né? Então, ainda tem movimentos iniciando no Brasil, mas a gente não tem muitos movimentos reais, com participações de instituições de peso, né? Eu acho que isso que é importante para a classe, né, dos advogados, tanto corporativos quanto escritórios, a gente trabalhar isso, principalmente em escritórios. Tem uma diversidade, uma disparidade muito grande, né, na questão de presença e diversidade mesmo, em empresas e em escritórios. Então, os escritórios não têm isso culturalmente. Agora a gente vê nas grandes bancas iniciativas, mas eu digo que não é uma tendência, é uma necessidade. Então, respondendo né, um pouco da tua pergunta aí sobre a questão de inclusão, eu trabalho muito, sim, nos movimentos para isso, né? A gente tem jurídico de saias, a gente tem vários grupos aí para tentar mostrar que tem participação e, de fato, muitas mulheres super competentes. Inúmeros eventos eu fui de tecnologia no início da minha carreira ali, né? E que eu via só homens mesmo palestrando. E ainda, assim, tem que escutar inúmeras vezes assim, não, mas para essa área a gente não conseguiu trazer mulheres, né? Então, eu acho que, assim, cabe a nós, e principalmente, né, quem é corporativo, instituir isso como, no mínimo, tem que ter a participação igual. Caso contrário, não abre, não faz, né? Tem regras, né? E regras claras para isso, porque a gente ainda precisa correr atrás do prejuízo. Então, não dá para a gente contar com a participação voluntária nesse caso, a gente precisa de incentivo. É a mesma questão das cotas, super polêmico, né? Enfim, mas necessário para que se tenha até o momento que a gente conseguir igualar isso meio a meio. Eu gosto muito da Luísa Trajano, quando ela fala sobre cotas, ela fala das mulheres do Brasil, né? Ela traz justamente isso, tá? Um discurso muito mais de, ok, vamos chegar até lá, mas para isso, por enquanto, a gente precisa ter cotas e precisa ter situações que a gente imponha na empresa, a questão de diversidade, que deveria ser algo tão natural, né? Ale, complementa aí, não? Eu só vou levantar a bola para a Ale cortar. Não é também um ponto positivo da pandemia? Porque essa questão, acho que tornou, e aí eu vou falar talvez um pouco mais do racismo, nunca esteve tão em pauta. Não estou dizendo que chegamos no ideal, mas que pelo menos as pessoas começam a se chocar
que a expressão tem que ser essa mesmo, porque você ter aversão a alguém por uma questão de pele, nós temos que ficar chocados que ainda existam pessoas nesse sentido. E eu acho que a pandemia trouxe uma visão, talvez, como agora está todo mundo conectado, os atos de racismo vazam muito rápido, os atos, por exemplo, aquela questão contra a mulher da yoga lá no Rio de Janeiro, lá que filmou, já vazou, já vai ter que depor na delegacia. Então, talvez esses pseudo-seres humanos, porque eu acho que não são, quem tem uma atitude como essa, agora tem uma câmera contra eles muito potente. Então, de certa forma, a pandemia trouxe isso também. Mas eu vou passar a bola aqui para o Ale, que eu sei que tem muito a contribuir nessa questão também. Eu acho que todos temos. Diversidade, a expressão diversidade ela é muito rica. A gente pode passar horas, dias, anos falando disso. E tem a ver com o fato de que o ser humano precisa aceitar o outro ser humano, sem olhar para questões menores do que a sua natureza, que é a humana. Né? Então, quando a gente fala em diversidade dos programas corporativos, pelo menos do que eu tenho ajudado a fazer aí nos últimos 20 anos, a gente olha muito para questões específicas, né? Relacionadas a determinados segmentos. Mas se você olhar para o macro cenário, o fato é que nós ainda temos muito pouca tolerância e muito pouco genuíno respeito um pelo outro. E isto nos afasta muito e nos impede de evoluir no diálogo, que é tão importante, porque a nossa força, a força de nós quatro, é claro que nós temos entre nós uma afinidade singular. Nós gostamos um do outro e isso nos ajuda sobremaneira, mas o mais rico entre nós são as nossas diferenças, e não aquilo que nós somos iguais. Né? O que mais contribui para o que a gente entregue no ambiente em que a gente vive é essa capacidade linda que nós temos, nós quatro que estamos aqui conversando, de ouvir um ao outro, independente de concordar ou não concordar. A gente começa com o pé direito, a gente começa aceitando o que o outro tem a dizer, que é muito diferente de concordar com o que o outro tem a dizer. Né? São coisas absolutamente segregadas, separadas uma da outra. Então, quando o ser humano percebe que isso não é nada novo, havia um cidadão cearense muito famoso que já dizia há muitos anos que o homem é o lobo do homem. Então, não é cearense não, tá, pessoal? É brincadeira. Antes que alguém vá dizer que nós criamos aí um cearense falando alguma coisa que era de outra pessoa. Mas, quando nós nos aceitamos, nós nos entregamos, nós nos damos aos outros como uma medida essencial à nossa convivência, a encontrar o bom caminho, nós mudamos tudo, e diversidade não vai uma vírgula além disso, senão de encontrar mecanismos para que nós não, em detrimento daquilo que nós mais acreditamos em nós mesmos, olhando cada um para si, afastemos tudo o que é diferente. Né? E o direito tem uma missão muito bonita e muito importante em relação a isso. Eu diria que é uma missão essencial. Porque quando você fala em pacificar, você não está a falar apenas de pacificar situações que advêm de um contrato ou de uma relação entre vizinhos, ou quem comprou o carro, ou uma família que está a se desfazer. Mas a fazer com que os povos, de uma forma geral, se vejam, se respeitem, consigam conviver harmonicamente, colocando no centro disso tudo que as diferenças, as culturais, as diferenças de gênero, as diferenças de origem, todas essas diferenças são essenciais para a nossa sobrevivência. Todas essas diferenças são essenciais a que a gente aprenda o essencial da vida, que é coexistir. Um poeta, agora sim cearense, chamado Ednardo,
terminava uma música bem interessante, que é pouco conhecida, dizendo assim, que a gente precisa entender que a nossa sina é saber viver, né? E que quando a gente entende que a nossa sina é saber viver, a gente compreende que ninguém consegue aprender a viver sem aprender a conviver, sem aprender a dividir. E é só assim que a gente consegue transformar aquela tarde, né, como dizia o Nelson Saldanha, que era um capítulo do outono, né, e algo que gera sombras, mas ao contrário, algo que se permite iluminar todo o nosso espírito, toda a nossa vontade de ir além. E quando a gente começa com um simples gesto, seja científico, ou seja atitudinal, de respeitar o que o outro, como o outro se expressa, sem dúvida alguma a gente mudou tudo ao redor da gente. Quando o nosso gesto mais singelo é escutar com vontade de escutar, sem pensar na resposta, nós já criamos um outro ambiente para que as discussões possam acontecer. E como nós somos treinados, nós do direito, trazendo um pouquinho para a jurídica, a pensar na contestação, na réplica e na tréplica, né? E não a pensar, não, isso aqui tem razão. Será melhor uma decisão ou será melhor uma finalização dessa discussão ou desse caso se eu aproveitar este pedaço aqui do que a outra parte está dizendo, porque faz mais sentido. Mas não, quando a gente ouve um argumento sequer do outro lado, a gente logo procura encontrar um jeito de derruí-lo, derrubá-lo, destruí-lo, afogá-lo, para que nem por perto ele apareça no resultado da situação que a gente tenta resolver. Isso é uma forma um tanto quanto vesga de colocar o direito em prática. Porque se o papel do direito é pacificar, é ajudar a pacificação social, ele não está ali para pacificar porque a lei tal disse isto e que assim seja. Ele está ali para pacificar porque a lei tal é um ótimo norte para que a gente encontre uma saída de equilíbrio entre duas partes que em algum momento divergiram. Isso tem tudo a ver com a diversidade que a gente falava agora, como conjugá-la, porque isso precisa ser conjugado, né? E tem tudo a ver com a gente entender que não existem elementos distintos na face do planeta. Nós todos estamos conectados por uma realidade muito maior do que a cultura do nosso bairro, do nosso país, ou com nossas crenças particulares. Nós estamos todos conectados pela necessidade de compreender que a nossa sina é aprender a viver. Muito bom, hein? Uau! Eu não vou. Eu tenho que fazer um comentário que eu não vou aguentar aí depois de tantas reflexões belíssimas. Eu concordo com a Gisele, eu sou a favor de toda e qualquer ação afirmativa. Sou mesmo, tento ensinar isso para os meus filhos, mas tem um ponto que vai além. A última preocupação que eu tenho é com o gênero, ou com a preferência daquela pessoa, ou o tom de pele daquela pessoa, porque depois que ela é contratada, talvez até ou numa cota que ela entre numa universidade, ou que vá para qualquer um, gente, são seres humanos. Você coloca lá no processo seletivo, por exemplo, só aceitamos homens brancos com a identidade de gênero X, você não tem nada disso, né? E detalhe, depois que a pessoa entra, também isso não faz a menor diferença. Só que, infelizmente, para que se corrijam distorções de mercado, as ações afirmativas são necessárias. Mas depois que essa pessoa entra, é o que o Ale falou, são seres humanos. E que sim, pensam diferentes, mas não pensam diferentes porque têm uma identidade de gênero diferente. Porque você pode ser igual, teu semelhante, e pensar completamente diferente.
E essa riqueza da diversidade, aí eu volto um pouquinho ao que foi falado antes, que na minha opinião está sobressaindo muito agora. Você pega empresas como, não vou mencionar nomes aqui, mas empresas de grande porte, que sequer já estão falando, por exemplo, em cargos, profissões, se é homem, mulher, independente do gênero, da cor, ele quer o profissional. Porque essa classificação, gostei da expressão que o Ricardo falou, as perguntas medievais do processo seletivo, porque tem várias, cara, que é um negócio assustador, cara. É um barato. A gente quer contratar o profissional de inovação, um profissional de mente aberta e faz as perguntas de 30 anos atrás. e achando que vai filtrar a melhor candidata ou o melhor candidato. E se ele não tiver a resposta à altura, também já está fora, né? E só que está fazendo a pergunta que ele não foi preparado para responder, porque essa pergunta não deveria ser respondida por mais ninguém. Isso aí já passou do tempo. Mas eu não vou ter que devolver a bola aqui para o Ricardo. A gente começa a chegar próximo do final do nosso programa com muita pena no coração. Porque passou voando esse programa, esse passou assim, velocidade exponencial, viu, Vitor? Foi assim uma coisa... Falou em exponencial, é contigo, meu amigo. Muito bom. E, na verdade, é isso mesmo. Foram ótimas mensagens da Gisele e do Alexandre, desse momento que a gente vive, temas extremamente atuais para uma reflexão. Eu espero que alguém, quando assistir esse vídeo daqui a alguns anos, Vitor, fale, não, mas isso já não tem mais, esse é o nosso desejo. Né? Precisamos ter fé. Né? A gente sabe que é muito difícil. Mas, com certeza, se há alguma coisa positiva nessa pandemia, e a gente está vendo que existem várias, esses temas, de fato, eles ganharam uma proporção diferente. E, como tem acontecido, os eventos negativos não ficam mais apagados. Né? Quem erra no dia seguinte, literalmente, está nos principais veículos de comunicação, o seu nome, a sua foto, o que falou. Né? Graças à tecnologia, porque todo mundo agora tem uma câmera. Né? Que, entre tantas coisas, também serve para, além de filmar e registrar tantos momentos felizes, o fato de todo mundo ter uma câmera serve também para registrar isso. Eu só preciso e posso agradecer, Vitor, agradecer a Gisele e ao Alexandre e dar para eles um momento final aí de mensagem para quem vai assistir esse vídeo, repito, agora em 2020, 2021 e quem sabe em 2030. Eu estava vendo que já temos alguns vídeos. Eu tenho um vídeo meu de entrevista, já tem mais de 15 anos, está em alguma rede social aí. Então, Gisele, suas palavras finais e mais uma vez obrigado. Obrigada eu, um prazer participar com vocês aqui, compartilhar, escutar o Alê, tantas contribuições também. E acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar, e principalmente com relação à inovação, que tanto, né, o trabalho e tanto a gente falou aqui, que inovar é muito mais a gente usar todo esse repertório de vida que cada um tem individualmente, cada ser, né, do que é realmente a essência, e usar isso de uma forma um pouco mais humana nas relações, e estar muito mais aberto para pensar, para trabalhar junto, para compartilhar, dividir, como disse o Alê aí, né, acrescentar e não simplesmente a gente ter essa postura litigante aí tanto na advocacia. Então, se a gente conseguir chegar um pouquinho melhores como seres humanos, advogados vão estar muito mais à frente aí se pensar dessa forma. Então, essa é a minha mensagem de inovação para esse novo tempo. Muito bom. Muito bom. Ale, é contigo. Gente, fica super difícil falar depois da Gi, porque ela fala muito bem, fala tudo com muita precisão. Na linha da inovação, eu também gostaria de contribuir na mesma linha de pensamento da Gi. Mas se aproxima. Vocês que estão ouvindo no nosso túnel do tempo, nós estamos aqui na nossa gravação Buraco de Minhoca, como diz Ricardo, né, que pode ser vista hoje, daqui a 30 anos, e de repente, quem sabe, está sendo sentida no passado. Quer inovar? Quer inovar de verdade?
reflita sobre as coisas que faz todos os dias. Enxergue o propósito daquilo que você está fazendo repetidamente, sem questionar por que faz e o que aquilo entrega ao seu chefe, ao seu colega de trabalho, à sua corporação, ao seu escritório, à sua esposa, aos seus filhos, ao seu marido, aos seus amigos. Como você contribui para que tudo aquilo que você faz seja de um modo muito mais perceptível e de um modo muito mais maduro, algo que traga de verdade sentido à energia vital que você despende para fazer aquilo. Então, você, meu amigo, que julga, você, meu amigo, que preenche 30 petições por dia preenchendo lacunas, você, meu amigo, que julga 1 milhão de casos entregando a mesma coisa, você, meu amigo, que arrecada num fundo X milhões de reais por ano em função de uma questão de uma ação civil pública ou de alguma coisa do gênero, e o fundo acaba desenvolvendo ações que em nada modificam a realidade subjacente, aquilo que foi discutido na ação. Pensa o seguinte: como é que eu tomo postura, como é que eu tomo uma ação para efetivamente contribuir com a construção de uma nova estrada, de uma estrada de mais consciência, de uma estrada em que as pessoas saibam identificar o que é importante, o que é rico, o que é necessário para a gente mudar de patamar. A cada centímetro que a gente conquista, a gente mudou muita coisa, a gente trouxe muita inovação. A cada petição que a gente deixou de preencher lacunas para afundar o judiciário de causas repetidas, a gente economizou um tanto de energia vital da sociedade, das cortes que julgam esses processos repetidos todos os dias, para que eles possam se dedicar a casos que realmente ajudem a pacificar e entregar soluções mais usáveis e mais amigáveis para a nossa dura realidade. Você, meu amigo, que gosta de fazer audiência todos os dias e fazer o papel de um ator clorofílico, aquele ator que chega lá e faz o papel de árvore muito bem feito, pensa em sugerir que isso mude. Pensa em sugerir que as pessoas realmente só precisem se deslocar, só precisem deixar a segurança do celular, só precisem consumir mais recursos naturais ou poluir, quando realmente for necessário o deslocamento dela, porque existem 1 milhão de maneiras diferentes da gente, com confiança e colaboração, fazer um processo fluir de um modo mais leve, menos dispendioso e, sim, muito mais inovador. Se não porque mudou-se o código de processo, mas porque mudou-se substancialmente aquilo que se faz para atingir o resultado do processo, trazendo muito mais economia, trazendo muito mais eficiência e, por que não dizer, trazendo muito mais bem-estar através de uma relação de confiança. Então, quer inovar? Quer inovar de verdade? Pensa em todas as coisas, em todas as ações que massivamente você repete todos os dias, da hora que acorda e a hora que vai dormir, e modifica, uma vez por mês, uma delas, para que ela seja mais produtiva, para que ela entregue melhor resultado para todos. Isso vai dignificar a sua vida e vai mudar o ambiente. Eu até anotei aqui, eu vou começar amanhã. Eu só não sei qual vai ser a primeira ação que eu vou mudar, mas que eu vou, eu vou. Eu queria, claro, no final, não só agradecer muito a Gisele, ao Alê, mas trazer uma pequena reflexão para quem está nos assistindo, independente de que momento for. Antes da pandemia, a gente tinha dúvidas se o ser humano era o protagonista, porque existia muita confusão, muita agitação, além da questão de tecnologia, era aquela correria desenfreada. Aí fomos colocados dentro de casa, trabalhando até mais, muitas vezes, do que trabalhávamos antes, mas agora a gente está em contato conosco o dia inteiro. E ao olhar no espelho,
a gente descobre que nós somos o protagonista de hoje. Ricardo, Gisele, Ale, Vitor, quem está nos assistindo, as oportunidades estão aí. A Gisele trouxe vários comportamentos esperados, o Ale trouxe várias oportunidades para o profissional do que pode se destacar, mas no fundo, parte da essência. O ser humano era protagonista, continua protagonista e será protagonista. Mas o ser humano a favor. Aquele que é contra vai ficar para trás, cara. Então, para quem está nos assistindo aí, espero que a mensagem que fique é: sim, você é protagonista, mas você nunca deixou de ser. E nunca deixará de ser. Agora é correr atrás para fazer esse sucesso. Ricardo, é contigo para terminar, cara. É isso aí, obrigado, Vitão, pela parceria de sempre. Alexandre, ótimo estar com você. Gisele, é sempre uma alegria, uma aula a aprender com todos vocês. Pessoal, obrigado, e para você que nos assiste, gostou, compartilhe. Tem um sininho, né? Vou aprender com os youtubers. Eu não sei fazer isso. Eu vou aprender, vou ver com a criançada como é que faz, mas assim, siga o nosso canal, mande para um amigo seu essa sequência de vídeos positivos, gravados inicialmente durante esse período difícil, mas que a gente está enfrentando muito bem, com muita garra, determinação e tirando sempre o ponto positivo, sempre algo legal de cada experiência. Obrigado, um abraço e até o próximo programa. Tchau, Vitor. Tchau, Gisele. Um abraço, Alexandre. Um abração. Mais.